Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre o uso dos dons espirituais, estudando aqui a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do 12º capítulo até o 14º capítulo. Fizemos uma introdução do material que usaremos para abordar esse assunto, para tratar desse assunto, sempre admitindo que a maneira mais respeitosa de apresentar determinados assuntos é a partir do que é conhecido, do que ficou estabelecido através da literatura, através de pessoas que dedicaram boa parte das suas vidas na tentativa de compreender as manifestações espirituais, inclusive da vida cristã. Então, estamos aqui com o Novo Testamento interpretado versículo por versículo do Dr. Russell Norman Champlin, PhD em Novo Testamento. Russell Norman Champlin não é um teólogo, ele é um filósofo, tá? Ele é um professor de filosofia, ele viveu um bom tempo aqui no Brasil. Ele se apresentou, e não temos motivos para duvidar dele, como, como um batista, um cristão batista. E Dr. Champlin é um dos homens, para mim, que foi uma bênção para a igreja no Brasil, para a igreja evangélica, porque viu uma lacuna, uma brecha, uma falha muito grande na literatura brasileira e produziu esse Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, que por si só já é uma obra enciclopédica, tá? Produziu também o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, tem o dicionário de filosofia e teologia, dicionário de Bíblia, teologia e filosofia, que juntamente com o material voltado à teologia, ele apresenta alguns grupos de filósofos, inclusive filósofos cristãos também, e suas áreas de atividade, os pensamentos, e tem algum outro material, mas ele é muito conhecido no Brasil por esse material aqui, né? O Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Esse livro é completo, é tudo? Não existe livro completo, não tem isso, tá? Uma obra enciclopédica, o autor segue um padrão de análise, ele é um filósofo, ele trabalha basicamente com conceitos, né? Todo mundo trabalha com conceitos, mas trabalha dentro de uma estrutura conceitual. Essa estrutura conceitual dele permite que ele se expresse através de longos textos, mas sempre seguindo alguns princípios. É muito fácil reconhecer a proposta de espiritualidade que ele aparentemente defende. Aparentemente não, que ele defende. Ele apresenta uma proposta que não é inédita, que não é dele. É a mesma proposta de espiritualidade que se desenvolveu através de inúmeras ordens religiosas ao longo da Idade Média, tá? É a mesma proposta que você encontra em alguns autores de espiritualidade ou espiritualidade dita cristã. Não é o meu propósito explicar a proposta de espiritualidade do Dr. Champlin. Aparentemente, ele mesmo se meteu em alguma controvérsia aí, porque ele, na verdade, ele não é necessariamente um entusiasta dos dons espirituais, mas ele crê na manifestação de dons espirituais, principalmente profecia, é, e ele é um dos que buscou compreender aí os movimentos é, chamados de modernos, atuais, de alguns grupos e pessoas que se declaram profetas, como também ele apresenta na obra dele, no material dele, a questão do psiquismo, a questão de dons naturais, que as pessoas falam de poderes mentais e coisas do gênero, muito parecido com, muito popularizado, na verdade, através de obras de ficção científica, tá? A, a, o cinema, a televisão explorou muito bem essas ideias de dons
de dons mentais, de habilidades psíquicas, de poderes mentais do próprio ser humano. O cinema e a televisão abordaram isso com, levando longe a imaginação. São pontos controversos, são pontos que, muito embora alguns aleguem que estão realizando uma pesquisa científica, não se conseguiu estabelecer uma verdade, um padrão absoluto, tá? Champlin é esse homem que tem uma mente ampla, uma mente complexa e abençoou o Brasil com esse trabalho, com esse material. Concordamos com tudo de Champlin? Não, não concordamos com tudo de Champlin. Muito embora, em algumas ocasiões, aparentemente, nem ele concorda com tudo que ele fala. Porque ele segue alguns padrões para interpretar, do contrário, a pessoa seria levada a um processo de exaustão. Então, você precisa desenvolver algumas técnicas e ele é fiel a algumas técnicas. Então, quando ele aborda um tema seguindo as técnicas que ele adotou para aquele tipo de abordagem, em alguns momentos ele parece entrar em conflito com outros temas, com outros tópicos, por conta desses mesmos princípios que ele adota para a interpretação. Mas ele trabalhou e trabalhou muito. É comum hoje você encontrar, ainda hoje, né, muita gente falando das heresias de Champlin, isso aqui. Tem gente que vive só em função da desgraça alheia, dos erros, dos equívocos. O sujeito produziu uma obra grandiosa, né? O objetivo é auxiliar. Ninguém vai produzir uma enciclopédia sem colocar algo de si. Os outros teólogos também fazem isso. Alguns de uma forma mais respeitosa e outros menos. Mas não tem como a pessoa se expressar, principalmente em questões de fé, sem colocar algo de si, as suas impressões naquele momento, naquela circunstância, dentro dos limites da sua capacidade intelectual ou espiritual, seja lá como for. Eu considero que Champlin auxilia e muito, porque ele não esconde as referências. Ele não esconde as referências. A minha dificuldade, há muito tempo atrás, ao ler algumas obras de teologia sistemática, é que alguns escritores não declaram abertamente todo o material que eles pesquisaram. Dependendo da época, o antijudaísmo era muito forte. Então, eles não colocam, e muitos hoje até não colocam, se recusam a colocar referências do judaísmo. Tem essa preocupação, creio eu que por uma questão de mercado também. O Champlin, não, ele coloca todas as referências possíveis, todas as alusões históricas, filosóficas, teológicas, mitologia, história antiga, história moderna, pretensões científicas, acadêmicas e por aí afora. É uma enciclopédia. Enciclopédia é isso, tá? Como intérprete, parabéns para ele por ter se dedicado tanto tempo, tá? Não é uma obra final. Ninguém até hoje conseguiu fazer uma obra, produzir uma obra final. É um desafio para que os outros também, que ficam aí só falando das heresias de Champlin, produzam material à altura. Porque se você quer questionar alguém que produziu um livro, você produz outro livro. Ou faça como eu, estuda, aprenda, separe o que é bom e siga em frente. Mas o desafio é produzir material à altura. Então, a teologia brasileira está devendo, sim. Quem discorda, e muitos discordam, né? Se bem que depois dele passaram a produzir um material de melhor qualidade, né? Um material mais técnico, um material assim, com uma maior relevância teológica e doutrinária, todas as editoras de um modo geral. Produziram, mas a tendência é se acomodar, porque é caro, é custoso e a saída, a comercialização nem sempre eles acham que nem sempre é tão alta. Eu entendo que não vende mais por causa do preço. Se produzirem mais, o preço diminui e as pessoas vão comprar mais, tá? Então, o Champlin, nesse Novo Testamento aqui, interpretado versículo a versículo, aí foi a editora Agnus que publicou. A editora Agnus que publicou, e agora esse material está sendo, acho que se eu não me engano, foi reeditado, tem
uma nova edição com as correções necessárias, porque sempre há alguma imprecisão na publicação de um material desse porte. Eles publicaram aí uma nova edição com correções, acho que alterando também a quantidade de volumes. Se melhoraram o tamanho da letra, eu pessoalmente ficaria muito grato, porque a tendência dos editores de concentrarem o material minimizando o tamanho das letras, com o passar dos anos, para pessoas como eu, que naturalmente vai desenvolvendo alguma dificuldade de leitura, fica custoso, trabalhoso estudar. Mas o material está aqui, vamos lá. Ele apresenta a questão dos dons espirituais sob o tópico de regulamentação da adoração cristã. Parabéns para ele, nisso ele acerta. Porque o apóstolo Paulo fala acerca dos espirituais, acerca dos dons espirituais, meus irmãos, não quero que tenhais desconhecimento. Ele diz aqui, encontramos aqui o problema da natureza e da origem dos dons e manifestações espirituais. E ele cita aqui um paradoxo. O paradoxo é que aquilo que a igreja de Corinto considerava que era o seu, que seria o seu maior trunfo, a sua maior virtude, o testemunho claro e evidente da sua pureza espiritual, do seu rigor, do seu fervor, da sua vida cristã, na verdade, para o apóstolo Paulo, era indicação de um fiasco, de um fracasso, de um dos motivos pelos quais a igreja se encontrava numa situação tão deficitária, tão deficitária. Quando se estuda dons espirituais, você chega à conclusão, quando você lê a carta do apóstolo Paulo, os dons têm o propósito de edificar a igreja, os dons para edificação, dons espirituais para edificação espiritual. Os dons não têm valor, não têm relação nenhuma com a santificação, com a piedade, não tem, são capacitações para o serviço cristão. Os dons são capacitações para o serviço cristão, não são prova, não são evidências de espiritualidade ou de maturidade espiritual. Muito pelo contrário, o mau uso dos dons espirituais indicam a falta de maturidade. Nisso o Champlin ele aproveita para falar de cristãos carnais. Essa expressão eu repudio, porque ela não é correta. Existe o não cristão e o cristão. O cristão, no início da fé, ele é imaturo, está sujeito a erros, a equívocos, a práticas, a pensamentos, a questionamentos de pouco ou nenhum valor. Mas isso é comum em toda a fé, desde a infância até a idade adulta. Não importa se a pessoa nasceu ou cresceu num ambiente religioso ou ingressou nesse ambiente depois. No início da vida, da prática cristã e espiritual, a imaturidade é a regra. Por isso que existe a palavra de Deus para produzir o regramento necessário. Então, a igreja se considerava espiritual. Acreditavam que tudo se justificava, todos os erros estavam justificados, porque nela se manifestavam dons espirituais. Aqui vem o Dr. Champlin falar dos problemas relacionados a isso, né? Ele diz assim, precisamos encarar com suspeitas aquelas congregações locais que dependem de elevada dose de levante motivo nos cultos, a fim de fazer, entre aspas, baixar o poder. É fato bem conhecido que no frenesi da emotividade, as pessoas com frequência entram nos estágios iniciais de um transe e, nessa condição, ficam sujeitas à influência de certos espíritos, e não apenas do Espírito Santo. Além disso, sem que tenha consciência do fato, uma pessoa pode auto-hipnotizar-se e, então, nesse estado, despertar poderes psíquicos naturais que se confundem
com as manifestações do Espírito Santo. E ele acredita aqui que algumas manifestações atribuídas ao Espírito Santo podem ser, na verdade, uma autoindução, né? uma auto-hipnose, um tipo de psicose, e também manifestações demoníacas que se aproveitam da fragilidade de certos indivíduos e grupos, tá? Primeiro, eu entendo que o Dr. Champlin tem a postura batista tradicional, né? Ele tem uma visão muito preconceituosa da espiritualidade cristã, principalmente concernente às classes sociais mais baixas, os pobres. Via de regras, pessoas que não tiveram tempo ou oportunidade na vida de exercitarem a sua intelectualidade. São pessoas mais dadas a manifestações físicas e emocionais, pessoas que não têm nenhum problema em manifestar a sua alegria, a sua tristeza, de uma forma, às vezes, nem sempre controlada. A da alegria pode ir à euforia e a tristeza ser levada à depressão, tá? Isso é bastante frequente. Isso não é indicativo de manifestação demoníaca. É uma condição inerente a determinados grupos sociais, principalmente alguns grupos que não tiveram oportunidade desse rigor intelectual. Mas nós vemos hoje que também nas classes médias e alguns grupos, em busca de uma espiritualidade, aí as pessoas estão se dedicando a drogas cada vez mais potentes e poderosas para tentar induzir um estado de êxtase, um estado de euforia, um estado de autoconcentração, de auto-hipnose. Eu vejo com mais preocupação isso. Até alguns pregadores aí eu falei, esse cara está drogado. Está drogado. Porque o nível de excitação, alguma coisa bebeu, alguma coisa tomou, e para a idade daquela pessoa, daquele indivíduo, não é mais normal. Não é mais normal. Eu, por exemplo, sou exagerado, eu falo alto, eu quando me emociono, eu normalmente me deixo levar, mas também tenho condições de frear, parar e voltar. Não tenho nenhum problema com a emoção, não tenho nenhum problema com a manifestação da emoção, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Mas o Champlin, ele parece acreditar numa forma diversa de manifestação de dons espirituais, uma forma diversa que contempla um grupo específico, no caso, os PhDs em teologia e filosofia, tá? Nisso eles também erram, e quando erram feio, quebram a cara, tá? Não consegue, porque a arrogância, a pretensão, a vaidade é a mesma, é o mesmo pecado no intelectual, é o mesmo pecado no indouto, no que não tem conhecimento, que não tem sabedoria, tá? A arrogância é a mesma, aquele que não sabe pode aprender, e aquele que sabe pode se submeter ao conhecimento, mas principalmente aquele que doa o conhecimento, que é Deus, tá? Então ele apresenta aqui essas questões, principalmente de que o culto em que ocorrem essas manifestações nem sempre está de acordo com o padrão bíblico. Há um excesso, não é da manifestação, é um excesso de euforia, é uma possibilidade de permitir que as pessoas sejam induzidas, sejam manipuladas e cheguem também e possam também estar sujeitas a espíritos malignos ou espíritos demoníacos. Ele fala das imitações e tudo mais. Na verdade, alguns ambientes religiosos, pentecostais, clássicos, por assim dizer, há uma ênfase muito grande no falar em línguas. E há um conceito com o qual eu não concordo, de que a pessoa batizada no Espírito Santo, que passa por essa experiência de revestimento, de poder, ou que passa por uma experiência de plenitude no Espírito Santo, tem necessariamente que falar em línguas, replicando ou repetindo
o que ocorreu em Atos dos Apóstolos. Não. O evento de Atos dos Apóstolos, ele ocorreu em várias ocasiões na história da igreja no seu início, confirmando a atuação do Espírito Santo, tal qual na igreja de Cristo Jesus, tal qual na igreja dos apóstolos. A mesma manifestação, a mesma operação, a mesma instrumentalização dos dons espirituais que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Esses mesmos apóstolos presenciaram o Espírito Santo realizando em vários locais diferentes, para com isso evidenciar que aquelas pessoas, tal qual eles, faziam parte do corpo de Cristo. Essa era uma evidência necessária naquele momento da história. Os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais não tem que ocorrer da mesma maneira que ocorreu em Atos dos Apóstolos, tá? Não precisa ocorrer necessariamente daquela maneira. Mas Deus é soberano para agir como ele bem entende, e o Espírito Santo age de modo a glorificar a Deus e Cristo Jesus. Mas Champlin aqui está preocupado com algumas manifestações. O psiquismo é algo muito intenso. Pessoas vivem uma espiritualidade em que se divide os indivíduos e divide a igreja entre aqueles que foram batizados no Espírito Santo e aqueles que não foram, né? Aquela ideia de que existe um cristão de segunda classe, um cristão carnal, um cristão meramente natural ou intelectual, e de que o cristão espiritual é aquele que fala, que ora em línguas ou em cuja vida se manifestam dons espirituais nesse contexto de línguas estranhas ou palavra de sabedoria e de conhecimento, muitas vezes não muito bem trabalhadas através do conhecimento escriturístico, mas evidenciadas por conta de determinadas manifestações específicas que norteiam aquela prática, aquela conduta. Champlin aqui, na minha opinião, ele exagera no demonismo, tá bom? Porque a pessoa ficar sob o efeito de um demônio não é algo assim tão simples, é algo muito complicado. E o que ele entende aqui como psiquismo e como manifestação de demônios é algo que nós podemos detalhar, né? Algo que nós podemos acrescentar aqui com alguma facilidade. Ele diz aqui, nesse estado, que ele fala nesses estados de êxtase, um estado mental alterado. Dons espirituais não têm relação com o estado de êxtase, tá? Não precisa entrar em êxtase para que ocorra a manifestação de dons espirituais. E os dons espirituais não induzem a pessoa ao êxtase. O estado de êxtase, de deixar-se levar pela emoção, pela sensibilidade, né? O êxtase tem a sua motivação no início sempre na questão da emoção, da manifestação da emoção, da alegria, né? Esse estado de êxtase não é necessário para a manifestação de dons espirituais e não é consequência também do exercício dos dons espirituais. A maturidade, o crescimento aponta para um uso inteligente dos dons espirituais. O êxtase normalmente é autoinduzido. É autoinduzido porque a pessoa é convencida, é ensinada, é adestrada. A pessoa, quando está numa igreja, numa instituição religiosa, via de regra, ela está ali porque ela confia naquela igreja, naquela instituição, nas pessoas que estão conduzindo a prática religiosa. E muitas vezes elas chegam ali ansiosas, numa grande expectativa para que Deus as conforte, através da estrutura, das doutrinas da igreja, da liturgia da igreja. As pessoas vão à igreja para prestar culto a Deus, mas também para receber de Deus a instrução, a paz, a alegria. E, em muitos momentos, as pessoas estão com as defesas intelectuais
relaxadas, num estado de confiança. E existe uma prática que até um tempo atrás eu diria, não faça isso, abandona isso não vai dar certo. Hoje eu não dou palpite, não falo nada, cada um siga o caminho que julgar melhor. Eu não estou entre aqueles que perdem tempo e saúde para tentar corrigir quem não quer ser corrigido. Existe um grupo de indivíduos no meio cristão, no meio religioso, que desenvolveram, aprenderam ou trouxeram para a igreja algumas técnicas ou elementos de evocação demoníaca, evocação satânica. Não é invocação. Não é invocação. Você invoca um ser que lhe é superior. A evocação traz a ideia de poder sobre aquela entidade ou aquele ser que se submete às ordens daquele que o está evocando. São elementos de magia, são elementos de práticas ocultistas. Pode gerar uma série de transtornos. É muito comum em algumas reuniões, e isso eu repudio, porque se a igreja se reuniu para adorar a Deus, para cultuar a Deus, não existe nenhuma justificativa para interromper o nosso tributo a Deus para dedicar-se a demônios ou endemoniados, sem querer ofender a quem quer que seja, mas o culto a Deus é culto a Deus. Ele só é possível permitir a interrupção do culto e da adoração a Deus se for decorrente da manifestação do Espírito de Deus para edificação de toda a igreja. E isso é algo raro. É um momento que se cria, mas que nem sempre acontece. Tá? Via de regra, o Espírito de Deus vai atuar através da estrutura organizada que tem o propósito de cultuar a Deus. Há uma disciplina, há um regramento. Interromper a adoração a Deus para exorcizar ou expulsar demônios ou outras coisas, ao longo dos anos eu entendo e eu considero inaceitável hoje. Eu considero inaceitável. Se eu vou cultuar a Deus, eu vou cultuar a Deus. Está endemoniado, então educado e respeitosamente, você pega o endemoniado, leva a uma salinha e fala, filho, toma, aqui tem água, aqui tem café, você espera que termine o nosso programa de culto a Deus, depois nós vamos ver a sua situação aí, tá bom? Porque dar espaço ao demônio significa exatamente isso, dar espaço ao demônio. Vira uma bagunça, uma baderna, causa indignação, cansaço, exaustão. As pessoas vão enjoando daquilo também, vão se cansando daquele negócio. Tem sempre o fulano, tem sempre a fulana, tem sempre um, tem sempre outro. E tem alguns casos que tem umas picaretagens, né? Tem gente que dá a impressão que é até funcionário já da igreja, porque você vê chegar e fala, meu Deus, acabou, pode ir embora, porque não demora e começa o pisoteio, a gritaria, sai, não sai, sai, não sai. É disso que Champlin está falando. Inadmissível. Porque ele certamente estudou também a história da liturgia cristã. Daí quando você busca compreender a história da liturgia cristã, você vê que na história da igreja não há, na reunião da igreja para culto a Deus, espaço para isso. Nem espaço para psiquismo, nem espaço para falsidade, nem espaço para demônios. O culto a Deus deve ser organizado e muito bem organizado. E na organização, na disciplina, vem a liberdade do Espírito para atuar na vida das pessoas, para a edificação das pessoas. A igreja pode se reunir para muitas coisas. A igreja pode se reunir para orar. A igreja pode se reunir para interceder. A igreja pode se reunir para abençoar. A igreja pode se reunir para curar. A igreja pode se reunir com muitos propósitos diferentes, com muitos objetivos. A igreja pode se reunir até para fazer um piquenique, participar aí de um jogo de futebol, basquete, não tem problema. A igreja pode se reunir por motivos sociais. Claro que pode e deve também. Tá? Agora, o culto, a adoração a Deus tem uma regulamentação, e é disso que Champlin fala. Então, ele coloca a questão do psiquismo, que é algo que ele estudou, a questão do demonismo, que é algo que ele aparentemente vê, mas ele exagera em alguns aspectos. Não é que
o demônio está lá, não tem o que fazer e se manifesta. Nós falamos dos evocadores, por quê? Essas pessoas conseguem... alguns aprenderam de outros, nem todos têm... iniciaram isso com uma malignidade. Mas a questão da evocação é que o espírito necessita de um ponto de contato para se manifestar na realidade. E esse ponto de contato é o ser humano. Esse ponto de contato é o corpo humano. Esse ponto de contato é, via de regra, a expressão primeira, a expressão mais simples, diz respeito à fala, à locução. Acontece que algumas pessoas são convencidas de que se a sua vida está nesse estado é porque tem um demônio, ou se aconteceu isso com a sua nora é porque a sua sogra ou o seu não sei o que fez isso ou aquilo e tem isso amarrando aquilo. Ou seja, há uma breve doutrinação, há uma sugestão de que a pessoa está debaixo de um poder satânico ou demoníaco, e esse assentimento e esse consentimento coloca a pessoa à mercê, em muitas ocasiões, de uma manifestação demoníaca, que foi evocada, previamente, às vezes, evocada, convidada para manifestar-se naquele ambiente. E os evocadores, que não são bobos, não são nada, eles não colocam a própria vida à disposição dessas entidades. Fica à disposição dessas entidades, supostamente aqueles indivíduos que têm uma vida com algum pecado, alguma amarra, alguma nódoa, cuja pessoa foi convencida de que a vida dela está naquele estado porque tem um demônio. Aí há um consentimento, há uma evocação, alguém que desenvolveu algumas técnicas para isso, e populariza, chama atenção, dá destaque realmente, e ocorre a manifestação demoníaca, sim. Essa manifestação glorifica a Deus? Eu entendo hoje que não. Se interrompe o culto, ela traduz ali uma suposta verdade para a qual a pessoa foi convencida. Tá bom? Uma verdade para a qual a pessoa é convencida. Não faço isso de jeito nenhum, não evoco de jeito nenhum. Se tem ou se não tem, a pessoa foi atrás do demônio, é problema dela. Agora, se a pessoa quer desconstruir esse estado mental que possibilita a manifestação de uma ou de outra ou de várias entidades, essa pessoa deve se comprometer com Cristo Jesus, porque onde se manifesta o Espírito de Deus, ali há liberdade, ali há libertação. As pessoas estão livres do poder demoníaco. Isso envolve o quê? Uma disciplina mental. Renovação da mente, renovação da concepção de vida. Tá? Saber que... e é isso que muitas pessoas não querem. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos ao longo das nossas vidas foram provocados por nós mesmos. São consequências das nossas decisões. Ah, mas tem um demônio. Mas sempre tem um demônio em algum lugar, meu irmão. Atrás da porta, virando a rua, em cima da árvore, no cano de esgoto. Não precisa ficar preocupado, porque sempre tem. Ah, mas o diabo está irado. Mas ele não tem alegria, não tem paz, não tem amor. É claro que ele está irado. Ele está sempre irado. O problema é dele. A nossa vida é com Deus em Cristo Jesus, tá? Nisso nós não discordamos em tudo do Dr. Champlin, tá? Nós não discordamos em tudo do que ele apresenta, porque ele, na verdade, não está errado. Não está errado, tá bom? O resultado de muitas manifestações espirituais não tem sido assim tão proveitoso quanto se deseja. Ele continua aqui, né? Com base nesses fatos, pode-se perceber facilmente que o contato com o sobrenatural, com profecias verdadeiras, com falar em línguas, com as curas, com todas as manifestações dessa natureza através das experiências místicas, não precisam ser originados por uma única fonte, necessariamente boa e justa. Parabéns. Ele não está equivocado nesse aspecto. Eu estou entre aqueles que, ao longo do tempo, observando, você percebe que algumas pessoas
estão até na igreja, mas algumas pessoas tiveram alguns dons espirituais despertados, não necessariamente pelo Espírito Santo. Então, o revestimento não é decorrente da ação do Espírito Santo. Mas, em parte, quando se fala de dons espirituais também, eles têm que ter uma resposta no indivíduo, na natureza da pessoa. Tá? Porque a manifestação é do Espírito Santo, ela precisa encontrar eco, ela precisa encontrar ali o contato na vida do indivíduo. Então, os chamados dons espirituais, em muitos aspectos, eles pertencem à condição humana, natural, terrena, temporária. E alguns podem ser despertados num ambiente não cristão. Por isso você encontra paralelos, manifestações parecidas, próximas, em vários ambientes religiosos que buscam uma espiritualidade, um desenvolvimento espiritual. Muitos cristãos em que você percebe a manifestação de alguns dons espirituais, eles têm uma concepção doutrinária, às vezes fragilizada, às vezes importada de outros ambientes. Eu não quero falar de quais ambientes, porque eu estaria sendo grosseiro. Tá? Eu estaria sendo grosseiro com outras práticas religiosas, com outras manifestações religiosas. Qual é o problema disso? É que incorre nisso que é totalmente rejeitado pelo Champlin. Manifestações espirituais que não glorificam a Deus. Manifestações espirituais que têm objetivos diversos, porque a pessoa despertou, iniciou e, quando veio para o seio cristão, não estou dizendo que a pessoa não é cristã, eu estou dizendo que a pessoa não disciplinou a sua mente, não amadureceu o seu conhecimento das Escrituras. Daí uma série de equívocos, uma série de erros, uma série de incompreensões. Algumas pessoas não estão buscando dons ou manifestação do Espírito. Algumas pessoas estão buscando um estado mental, um estado emocional que lhes é agradável, que lhes faz bem, lhes faz muito bem, tá? Mas a falta de equilíbrio, de maturidade, faz com que as pessoas percam o controle. Estão querendo sempre algo mais. Não aprenderam a educar a sua mente, não aprenderam a controlar as suas emoções, não aprenderam a desenvolver de forma equilibrada uma expressão de louvor e adoração que glorifique a Deus. Tá? Nisso eu concordo com o doutor Champlin. E quando ele fala do demonismo, é isso. Que ele coloca aqui, nisso ele é bem... Ele tá classificando, na verdade, uma boa parte da igreja como demoníaca, tá? Não tenhamos ilusões, ele é um intelectual, ele é um batista, ele tem uma formação conservadora, muito embora tenha tentado desenvolver uma mística, uma espiritualidade a ele conveniente. Por isso que erra, por isso que todos erram, tá bom? Por isso que todos erram. Antes de falar é de Deus, é do diabo, é disso, é daquilo, a pessoa precisa ter a paciência, a tolerância para observar o desenvolvimento daquele indivíduo. Se há uma busca pelo crescimento, pela maturidade, ou se é puro exibicionismo ou uma proposta aí de fantasia, que hoje há muito desse circo religioso. Ele fala, não é de estranhar que muitas igrejas que buscam ambiciosamente os dons espirituais são aquelas que têm dificuldades com a possessão demoníaca. Algumas igrejas evangélicas até se orgulham de manifestações demoníacas, né? Alguns praticamente aí vivem disso, dessa expressão, dizendo que estão libertando, exorcizando e tal. Não temos nada contra expulsar demônio, não temos nada contra, tá? Mas
compreendemos, com o Champlin, com todos os outros, que esse espaço dado na Igreja de Cristo para manifestação demoníaca, ocupando parte e às vezes a totalidade do culto a Deus, é equivocado, é um erro que produz uma série de transtornos psicológicos, emocionais e espirituais. Só não vê quem quer. Só quem quer viver em função disso que fantasia, que delira, que está tudo bem, que não há efeitos colaterais indigestos. Tá? Há um preço, sim. Todo prazer tem seu preço. Então, por isso que hoje eu não me preocupo. Agora, estamos falando porque temos o compromisso de, em Cristo, falar a verdade, de apresentar aqui as diversas propostas. A nossa reunião, a nossa adoração a Deus, ela é regulamentada pela palavra de Deus ou por aquilo que dá mais destaque ou repercussão social ou midiática, ou que atrai as pessoas em função do desespero, do medo, da opressão? Eu concordo com aqui os conservadores neste aspecto. O culto a Deus é culto a Deus. Por isso que Champlin adota essa postura, que é a mesma do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está corrigindo a Igreja de Cristo. Qual é a diferença do apóstolo Paulo para o Dr. Champlin? É a diferença entre o apóstolo Paulo para o Dr. Champlin. O apóstolo Paulo é o apóstolo escritor, é o apóstolo e profeta escritor. É aquele que disse: tem jeito, dá para salvar, dá para resgatar, dá para restaurar. E temos o Dr. Champlin, que olha e fala: é Satanás, é o diabo, até logo, e vai embora. Tá? Essa é a diferença. O apóstolo Paulo, homem de Deus, inspirado por Deus, movido pelo Espírito Santo, é capaz de enxergar ali a fagulha, é capaz de vislumbrar. Não há esperança, sim. Dá para salvar, sim. É possível corrigir. É claro que é possível corrigir. Agora, algumas pessoas, você fala, mas é na humildade. Tudo começa na humildade, na dependência de Deus, na busca de Deus, na busca do poder de Deus, né? Na total dependência do Espírito Santo. Meu Deus, se o Senhor não fizer nada, como é que vai ser? Como é que eu vou continuar isso? Como disse o apóstolo Pedro mesmo, eu deixei tudo, eu deixei o emprego, eu deixei a família, eu deixei os amigos, eu falei que ia te seguir, meu pai, e olha a minha situação. É aquele clamor intenso. De repente, uma coisa acontece e o sujeito já começa a se achar, né, como dizem alguns aí, a última bolacha do pacote, o iluminado, o poderoso, o todo. Não dá certo, é claro que não dá certo. Só o apóstolo Paulo, nós vemos aqui, é claro que os outros apóstolos também tinham a mesma postura que o Paulo, que enxerga a possibilidade de restaurar uma igreja como a igreja de Corinto. Por isso eu discordo aí dos doutores, sabichões e dos que se apresentam como defensores da fé, que está defendendo só o seu método, o seu modelo, muitas vezes está defendendo a sua preguiça. Ah, é perigoso. É perigoso, então fica quieto, vive a sua vida. Se você tem medo, não faça. Se você não tem a convicção necessária para investigar, para se doar a Deus, para se submeter a Deus, não faça. Viva no seu limite, não tente ser aquilo que não é. Agora, ninguém tem o direito de se apresentar como o padrão para todos os outros. Há erros, há excessos nos movimentos pentecostais, carismáticos, renovados. Há erros, há excessos que podem ser facilmente corrigidos, que podem ser facilmente resgatados. O problema é o orgulho e a arrogância, porque o cara falou em nome de Deus, não, foi Deus, e tem alguns que até colocam no estatuto, nos regimentos das igrejas, lá você vai procurar, tem um documento lá que Deus revelou, e foi empolgação, foi o desejo de ser aquilo que não é, desejo de falar aquilo que gostaria de falar em nome de Deus, que Deus não concedeu a ele. Tá? Então, há esses elementos da vaidade, da arrogância também, que atinge a todos, inclusive o Dr. Champlin, tá? Todos nós. Então, não estamos pretendendo adivinhar.
isso é só do demônio, isso daqui está certo, esse está totalmente errado, esse aqui pode, esse aqui não. Não é a nossa intenção julgar, é a nossa intenção apresentar o que foi estudado, o que foi dito, o que é visto. Hoje, de fato, o Champlin já falava disso há muito tempo atrás, né? Não é só nos movimentos carismáticos ou espirituais. Muitas outras instituições também se tornaram um pequeno circo. Ele usa essa expressão, um pequeno circo odioso, sem graça, sem vida, sem louvor verdadeiro, sem adoração verdadeira, aquela coisinha mastigada que em nada alimenta a alma, o espírito ou a mente de quem quer que seja, tá? Esse quadro de espiritualidade de mercado aí é muito comum em determinadas áreas ou movimentos, mas também você encontra em outros que se dizem conservadores, ortodoxos ou por aí afora, tá? Nisso, o Champlin se apresenta como um bom pensador, um bom avaliador. O erro dele foi exagerar na atualização das manifestações, né, ou num desenvolvimento de dons, porque o dom pode ser aprimorado através do tempo. A pessoa madura sabe se comportar ou se controlar. Mas isso vem com a experiência, com o tempo, com a devida orientação, tá? Mas o Champlin também ele tenta apresentar dons espirituais como uma progressão na manifestação dos dons. Mas o ser humano é basicamente o mesmo. Deixando de lado, se você tira a energia elétrica, as ferramentas de comunicação, o ser humano é basicamente o mesmo. Ao longo desses milhares de anos, o ser humano em si não mudou nada. Algumas conquistas na vida das pessoas, a liberdade que se tem hoje é inédita, tá? Isso é inédita. Como as pessoas estão usando a liberdade que têm, isso é responsabilidade delas. Mas isso é inédito. Agora, estruturalmente, o ser humano não mudou. Há quem defenda a evolução, mas o ser humano não evoluiu. Não adianta, você pode ver aí, liga a televisão, jornal, é a mesma coisa. Se você pegar um noticiário de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, a história é basicamente a mesma, e em alguns momentos foi, inclusive, muito pior. Com a apresentação do Dr. Champlin, eu apresento aqui o material que eu passo a usar para falar de dons espirituais, tá? E deixar claro também, eu deixo a referência ao material que eu estou usando, concordando ou não com os autores, porque não é clube do livro, não é minha intenção ler aqui, só dizer o que a pessoa pensa, tá? Eu uso a estrutura de desenvolvimento deles e também apresento algumas divergências minhas, o pensamento do autor e algumas coisas com as quais eu concordo e outras com as quais eu discordo, tá bom? Mas eu deixo sempre claro que absolutamente nada eu inventei ou criei da minha própria mente ou imaginação. É objeto de leitura, de estudo, de observação. Principalmente de estudo, porque não adianta nada você observar, ter uma ideia e não ter uma referência histórica, documental a respeito deste ou daquele assunto. Espero que possa estar contribuindo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.